Vamos dar uma olhada de perto numa das frases mais conhecidas dos evangelhos, sabe? Uma daquelas que já traz na hora um monte de imagens na cabeça sobre juízo, surpresa e aquele chamado para ficar de olho. É essa aí, a famosa comparação que Jesus faz lá em Mateus 24. E olha, ela virou a base para um monte de visões sobre o fim dos tempos. A maioria de nós conhece essa passagem de cor e salteado. Mas e se o ponto principal dessa comparação toda não for exatamente o que a gente sempre pensou? E é aqui que a conversa fica boa. O material que estamos analisando hoje joga um desafio na mesa. Será que essa profecia aponta para um juízo final que a gente ainda está esperando? Ou para um evento que, para nós, já ficou para trás na história? Vamos mergulhar isso. Ok, para entender essa questão a fundo, a gente precisa analisar duas formas bem diferentes de interpretar essa mesma profecia. De um lado, a gente tem a visão futurista, que é, vamos combinar, a mais comum. É aquela ideia de que o grande juízo que Jesus descreveu ainda está no nosso futuro. Beleza. Do outro lado, tem a visão preterista. E é essa que a nossa fonte defende. A ideia aqui é que o juízo profetizado por Jesus, na verdade, já aconteceu num momento bem específico da história. Ou seja, duas visões, uma mesma profecia. Então, como é que a fonte chega nessa conclusão? A resposta, segundo o material que a gente está vendo, está escondida bem na nossa frente, na própria comparação que Jesus usou. Então, vamos voltar lá para os dias de Noé. O argumento central é o seguinte: a comparação com Noé não é só sobre a natureza do juízo, sabe? Tipo, um evento que chega de repente e é devastador. É principalmente sobre o cronograma, o tempo do cumprimento. Essa é a peça-chave do quebra-cabeça. A lógica é bem direta, olha só. Primeiro, Deus anuncia o dilúvio. Segundo, Noé avisa a geração dele, as pessoas que viviam naquela época. E terceiro, o juízo vem especificamente sobre aquela geração, a que ouviu o aviso e ignorou. Não uma geração milênios depois. Essa citação da fonte resume o ponto perfeitamente. O juízo foi direcionado e tinha um prazo de validade para a audiência original do aviso. Esse é o detalhe crucial. E se esse é o padrão estabelecido lá com Noé, a pergunta que fica é: por que seria diferente com a profecia de Jesus? E é isso que nos leva para a evidência mais forte que essa interpretação apresenta. Tem um versículo no meio de toda essa profecia que, de acordo com a fonte, funciona como um relógio, marcando o tempo. Tá aí. Mateus 24, versículo 34. É uma declaração muito direta. E segundo a fonte, sem espaço para dúvida. Jesus não diz uma geração futura ou a última geração. Ele é específico, ele diz esta geração. Então, o que significa esta geração? A análise afirma que o significado mais óbvio é exatamente o que parece. As pessoas que estavam ali, vivas, ouvindo Jesus falar, os contemporâneos dele. A promessa era para eles, com um prazo definido. Certo. Se a promessa foi para aquela geração, a próxima pergunta lógica é: aconteceu? Será que teve algum evento de juízo catastrófico dentro daquele período? Vamos ver como as peças se encaixam. A fonte aponta para um ano específico, 70 depois de Cristo. Um ano que marcou um dos eventos mais traumáticos da história do povo judeu. Foi nesse ano que as legiões romanas invadiram Jerusalém, destruíram o templo, sabe, e devastaram a cidade inteira. Para a interpretação que a gente está analisando, esse evento histórico foi o cumprimento da grande tribulação e o juízo que Jesus profetizou sobre aquela geração. Pensa na linha do tempo. Jesus faz a profecia por volta do ano 30. O juízo sobre Jerusalém acontece no ano 70. Essa diferença de 40 anos se encaixa como uma luva na duração de uma geração bíblica. O argumento dessa perspectiva é que, longe de enfraquecer a palavra de Jesus, isso na verdade a fortalece. Sugere que a promessa não foi adiada, mas cumprida exatamente no tempo que ele mesmo estabeleceu. Essa citação amarra tudo. O paralelo com Noé fica super claro. Um aviso de juízo que estava prestes a acontecer, entregue para uma geração específica e que se cumpre naquela mesma geração. O alerta, segundo essa visão, era para o pessoal do primeiro século. Tá, mas e aí? Por que isso importa hoje? Qual é a implicação prática disso tudo? Bom, segundo a fonte, a implicação é libertadora. É uma ótima notícia. Se o grande juízo de Mateus 24 já aconteceu, isso muda completamente o nosso lugar na história. Para quem adota essa visão, o resultado é uma libertação daquele medo sobre o fim do mundo, sabe? O tal medo escatológico. O foco muda totalmente. Passa a ser viver a realidade da nova aliança,
aquele novo pacto entre Deus e a humanidade, e curtir uma comunhão plena com Deus aqui e agora. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem legal para refletir. Não importa a conclusão que cada um chegue, essa análise mostra algo poderoso. O quando de uma profecia pode mudar radicalmente o que ela significa. Mudar o cronograma de um evento pode transformar uma mensagem de alerta futuro numa declaração de vitória que já foi conquistada. Uma mudança de tempo que muda tudo.